Olá, meus amigos, aqui é Cláudio Rosani, mais uma vez falando com vocês. Estou gravando esse vídeo e estou encaminhando especialmente para vocês que se inscreveram na aula, que na última aula que nós teríamos, que não aconteceu, a nossa aula ao vivo sobre neuromarketing. Nosso primeiro hangout acabou dando problema, tivemos um problema técnico, internet caiu, internet ficou fraca e não deu certo. E a gente vem trabalhando nisso, estamos vendo link para a gente fazer um negócio legal e já a gente vai se encontrar para a gente interagir melhor, fazer um bate-papo e para falar desse mundo tão maravilhoso e inovador que é o neuromarketing. Ok? Então já vocês aguardem que eu vou estar, a gente já está se encontrando. Agora, enquanto isso, eu gravei esse vídeo em termos de 3 a 4 vídeos, aulas que eu vou estar encaminhando para vocês começarem a entender um pouquinho e a se introduzir nesse assunto. Você precisa ter um pouquinho dessa introdução do que é o neuromarketing, para onde ele vai, o que ele faz, para quem serve, e tudo isso eu vou estar falando nessas videoaulas para vocês. Ok? Antes da gente entrar na introdução, quero falar duas coisas. Uma, eu quero falar de mim rapidinho, para quem não me conhece, eu vou dar rápido aqui o meu currículo, e falar um pouquinho do macro ambiente para vocês entenderem como é que está hoje e para onde está indo. O negócio é pesado, a concorrência está grande e você precisa entender bem algumas coisas do ambiente. Beleza? Aí sim, aí depois você aplica a estratégia de neuromarketing, neurovendas que você aprender comigo ou com qualquer outra pessoa que entenda do assunto. Certo? Então, para quem não me conhece, eu já me apresentei, vou repetir novamente. Cláudio Rosani sou eu. A minha formação, eu me formei em administração de empresa, na época me habilitei em finanças, logo depois eu me especializei em gestão de negócios, logo em seguida eu fiz marketing, aí no marketing foi que em 2008 eu fui fazer um MBA na FGV, eu conheci um professor chamado Marcelo Peruso, esse cara sim me levou para o mundo do neuromarketing, e aí em 2010 eu fui a São Paulo, aí eu fiz um curso intensivo de coach, aí eu também fiz a minha formação de coach, mas depois os estudos ficaram dentro do neuromarketing. Em 2013 começam os estudos do neuromarketing. Então o professor Marcelo Peruso estava voltando dos Estados Unidos, foi quando ele montou o primeiro laboratório de neuromarketing do Brasil, e eu fui conhecer, eu fui me especializar, fui fazer alguns cursos com ele, e logo depois ele vem com o primeiro mestrado de neuromarketing do Brasil, e arrisco dizer o primeiro mestrado de neuromarketing do mundo, feita pela Florida Christian University, fica na Flórida, nos Estados Unidos, e ele trouxe para o Brasil. E eu tive a honra de ser convidado por ele e participar desse estudo, e estamos nesse processo até hoje, ok? Então essa aí é a minha formação acadêmica. Do lado profissional, eu posso falar para vocês, são mais de 20 anos dentro do mundo do negócio, dentro das vendas, gestão de vendas, gestão de negócio, como vendedor e como gestor, como regional, como local. Fiz formação de equipe, desfiz equipe, trabalhei em ponto de venda. Então, o que você imaginar na área de vendas, eu fiz. Desses 20 anos, 10 anos eu dediquei exclusivamente para o mundo corporativo. Tive uma grande oportunidade de trabalhar numa grande empresa para São Paulo, como presto serviço para algumas outras ainda até hoje. Então, 10 anos eu me dediquei dentro desse mundo corporativo mesmo. E em 2014, final de 2014, aí eu me desliguei e de lá para cá foi carreira solo. Então hoje eu tenho uma empresa de consultoria, presto consultoria na área de vendas, marketing, formação de lideranças, então ministro aulas, ministro palestra,
faço coach. Então, hoje é o que eu estou fazendo junto com a minha empresa. Eu tenho uma empresa de consultoria. Ok? Então, essa parte acadêmica, a parte profissional, e ao longo dessas videoaulas a gente vai lembrando de mais coisas e a gente vai falando com a experiência que a gente tem aí dessa trajetória. Ok? Bem, esse era um ponto. O segundo ponto agora é que eu queria falar do macroambiente. Então, antes da gente entrar verdadeiramente na introdução do neuromarketing, eu quero que você entenda um pouquinho de ambiente, fazer uma leitura um pouco diferente aí o que se aprendeu e está acostumado a fazer. Então, dentro do marketing tem um negócio chamado amostra e efeito. Então, meus amigos, você quer saber o que vai acontecer no Brasil? O Brasil é efeito, você tem que olhar lá para fora, onde está a amostra. Então, quer saber o que acontece no Brasil? Olha para o mundo, olha lá fora. Se está acontecendo algo diferente lá, saiba que vai acontecer aqui também. Numa análise de Brasil, então a análise fica diferente. Quem é a amostra? Sul e Sudeste. Quem é o efeito? Norte e Nordeste. Então, eu sou de Belém, eu sou do Pará, eu estou no Norte. Então, sempre que eu quero saber o que está acontecendo e quais são as perspectivas futuras do que vai acontecer na minha região, aonde eu olho, Sul e Sudeste. Por isso, dessa trajetória minha de profissional, eu tive a oportunidade de estar em São Paulo, estar no Paraná, onde tem, principalmente o Paraná, que é um celeiro ali da parte do mundo digital, principalmente do marketing digital, e São Paulo, do mundo do negócio também. Então eu tive essa chance de estar por lá. E isso eu entendi muito bem. Então eu quero saber o que vai respingar aqui. Olha para lá, vê o que acontece no Sul e Sudeste. Você tenha certeza que você vai acontecer aqui. Então veja, olha como é grandioso. Te dá uma perspectiva futura do que você pode estar fazendo, do que você pode estar ensinando, porque você já sabe mais ou menos do que vai acontecer. Ok? Então, quer saber do Brasil? Olha para o mundo. Quer saber da tua região? No caso, aqui a minha é o Norte. Você olha para o Norte e Nordeste. Você é do Nordeste? Você olha para o Sul e Sudeste. Lá é a amostra, Norte e Nordeste é o efeito. Certo? Essa análise é importante sempre estar fazendo. A outra análise para se fazer é sobre a informação. Você sabe que hoje nós somos bombardeados de informação a todo momento com uma velocidade altíssima, principalmente pelo mundo digital, pelas redes sociais. Porém, vê informação boa, vê informação mais ou menos e vê informação que não serve para nada. A gente filtra aquilo ali e vai embora. Se a informação não serve para nada, está preocupado? Sim, porque ela distrai. Hoje o nosso cliente, nós como consumidor, nós estamos muito distraídos, muito. Então, para se chamar a atenção hoje de um cliente, está muito mais difícil do que um tempo atrás. Certo? E o que acontece? Você precisa criar um relacionamento com o teu cliente bem próximo, bastante. Só que isso não vai acontecer da primeira vez. Ele precisa ser agora constante, a frequência tem que ser maior. Por quê? Por conta dessas distrações, por conta dessas informações que nós somos bombardeados. Isso não distrai, isso todo mundo tá nesse meio. Essa é uma análise. A outra análise, dentro dessas informações, o que acontece? Tem muita coisa, principalmente na área do conhecimento, que ele está ficando comum, que a gente chama que está ficando padrão. Então, veja bem, tudo que é padrão, tudo que é comum, ele não tem valor agregado. Então, se você está querendo criar um produto que já existe no mercado, o pessoal já está vendendo, comercializando, você tem que dar um atrativo diferente nele, algo que o outro não tenha. Inclusive o conhecimento, você vai em busca de um treinamento de venda, de um treinamento de marketing.
Você vai aprender com profissionais que te ensinam o que se aprendeu há 5 anos, já foi. Você vai estar totalmente obsoleto. Então, essa análise desse ambiente, disso que eu mostrei para vocês agora, que eu falei, da amostra, do que vai acontecer, da informação que está distraindo muito o cliente, e desse conhecimento que está ficando padrão, você tem que ter esse cuidado. Porque se você tem um conhecimento, se você tem um produto, se você tem um serviço que é comum, ou seja, o que eu faço, tu faz, a outra pessoa faz, todo mundo faz, o que nós vamos brigar no final de conta, de todas as estratégias, vai ser preço. Porque nada vai diferenciar. Se você tem um produto e eu também tenho, e agora, qual é a nossa briga? Vai ser preço. E é fácil fazer essa análise. O que o Brasil hoje vende? Commodity, o Brasil como um todo. Vende commodity, minérios, que tem o valor agregado baixo. Os outros países compram, beneficiam, ou seja, faz algo diferente e o valor agregado aumenta. Ok? Essa análise é muito importante que se faça a todo momento. Então, ao longo das nossas aulas, eu vou estar mostrando para vocês algumas coisas do que vem acontecendo no mundo. Então, essa análise, para a gente ter uma análise futura, para a gente ter expectativa do que a gente pode criar, é importante sempre estar fazendo, porque a gente pensar em criar algum produto, algum serviço, ou até mesmo gerar um conhecimento, precisamos, já grava isso, precisamos ter algo diferenciado. Se você é igual a todo mundo, você vai brigar por preço. Se você não quer brigar por preço, rápido, crie um produto que esteja fora do comum, que esteja fora do padrão. Aí sim você vai conseguir se destacar. Ok? Beleza? Essa era a análise que eu queria passar para vocês. E agora sim, nós vamos iniciar a introdução, todo o conceito do neuromarketing, ok? Então, peguem papel e caneta para fazer algumas anotações e que nós já vamos iniciar nesse momento, ok? Beleza? Vamos lá então. Então, agora sim, vamos dar início à nossa aula de introdução sobre o neuromarketing. E sem muita enrolação, sem muito lá, vamos direto ao ponto. O que precisa entender e a pergunta que não quer calar. O que é neuromarketing? O que ele faz? Serve para quê? Vem de onde? Serve para mim? Então, eu já começo respondendo. O neuromarketing ele nada mais é do que uma ciência aplicada hoje no mundo do negócio. De um lado, na verdade é uma fusão de duas áreas do conhecimento. De um lado está o marketing, que nós chamamos do marketing tradicional, com a pesquisa de consumidor, com a pesquisa de satisfação, vendo o comportamento, tentando satisfazer o cliente daquela melhor forma. Esse é o marketing tradicional. A neurociência, ela vem da base aonde esse comportamento ocorre e como ocorre, em como se faz uma memória em longo prazo, porque você gosta mais de um produto do que outro, qual é a relação de emoção que você tem quando olha uma marca. Então isso, a neurociência, através de equipamentos neurocientíficos, através de um eye track, que é um rastreamento ocular, através de um face read, que lê as microexpressões, saber se você realmente está gostando ou não, através de uma condutância de pele, ver o grau de excitação que o teu organismo, que você está colocando quando vê uma propaganda, quando vê um anúncio, quando vê uma imagem. Então, tudo isso daí são equipamentos neurocientíficos. Então, ele dá base para todo esse estudo que o marketing faz. O interessante disso aqui é o seguinte, isso tudo ocorre, toda essa pesquisa de neuromarketing, ela ocorre, aí vem a grandiosidade. Todo ser humano, quando todo o trabalho, toda a pesquisa de neuromarketing em um laboratório, acredite, a pessoa que tá fazendo os testes, ela não fala nada, ela apenas olha. E através dos equipamentos,
de um eletroencefalograma funcional, de uma condutância de pele, como eu já havia falado, a gente consegue verificar se as pessoas estão gostando ou não. Então isso é muito magnífico, olha como isso aí é muito grandioso. Quer dizer que eu posso, antes de fazer um comercial, antes de rodar uma embalagem do meu produto, você pode primeiro, antes de você mandar rodar, saber se vai gostar ou não, você manda para um laboratório de neuromarketing. E ele vai lá, ele vai colocar a tua gôndola, ele vai colocar a tua logo, ele vai fazer uma pesquisa com a tua embalagem. E aí ele vai dizer se gostaram ou não gostaram. Acredita? Margem de erro zero. Olha que coisa maravilhosa. Então hoje você, antes de lançar, você já consegue saber se vai gostar ou não do teu produto. Entendido? Essa é a introdução, essa é o conceito bem simples para vocês de neuromarketing. Duas áreas do conhecimento, marketing tradicional e a neurociência. Então, o neuromarketing é uma ciência aplicada hoje, a neurociência aplicada no mundo dos negócios. Ok? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, e aí nós vamos começar agora a introduzir cada vez mais. 95% das nossas decisões, ela ocorre no inconsciente. Apenas 5% ela é consciente. Ou seja, se as decisões ocorrem, 95% delas no inconsciente, ela é por impulso. Ou seja, quando você pensar, raciocinar, já era, já foi, você já decidiu e você vai ficar brigando com seu cérebro racional e aí já é tarde demais, você já tomou a decisão. Ok? Isso é importante. Dessa tomada de decisão, que aqui 95% ocorre no inconsciente, ela ocorre, o tempo que leva para você tomar essa decisão, no inconsciente, ela ocorre em 2,5 segundos. Então, após o contato com o produto, seja lá o que for, você tem que dar uma resposta de alguma coisa, qualquer decisão que você vai tomar, se você toma uma decisão em segundo, em média, em 2,5 segundos, você está tomando uma decisão inconsciente. Se você olha para um produto, você pegou, se você pegou nesse tempo, você comprou. Se você passou 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, você já começa a raciocinar. Você pode ou não comprar. Porque também você consegue vender através de estratégia para o racional. Só que você só tem 5% de chance de levar. Porque 95% está no inconsciente. Então, toda estratégia de neuromarketing, começa a entender agora, todas essas estratégias, ela te leva para fazer de forma que o cliente olhe, pegue e compre. Por conta desse tempo, por conta desse estudo, já sabe que as decisões são inconscientes. Já sabe que 95% ela está lá, ela é inconsciente, ela é por impulso. Por isso que fala, nós compramos por impulso. É verdade, isso é verdadeiro. Ok? E as estratégias são lançadas para alcançar nesse tempo. Beleza? Então, essa introdução, esse princípio, você precisa gravar. Anota isso daí. Então, as nossas decisões, 95% delas ocorre no inconsciente. Apenas 5% é no racional. Ok? Beleza? Continuando, antes da gente falar nos 3 cérebros, saber falar da evolução dele, é importante você entender um pouquinho, só uma parte da biologia do comportamento. O nosso comportamento biológico e a nossa evolução. Então, se a gente for pensar lá do tempo da caverna, lá do primeiro ser primitivo mesmo, há 4 milhões de anos, depois nós fomos evoluindo, né? Nós fomos evoluindo, os anos foram se passando, o cérebro foi aumentando, foi evoluindo, foi crescendo e ele foi tomando outra forma. Então,
Só que o que precisa entender é o seguinte: o comportamento primitivo até hoje nós temos. Então, se a gente for pensar em termos como espécie, já como Homo sapiens, a gente está falando de 130 mil anos. Mas o nosso comportamento ainda é bem primitivo. Porque o nosso cérebro base, ele é igual de todo animal. Todo animal. Se você fizer uma pesquisa no Google, procura lá evolução do cérebro dos animais. Aí tu procura ver do ser humano, procura ver da galinha, ver do gato, do cachorro. O cérebro base é quando a gente está sendo formado, a primeira coisa que se forma é a espinha dorsal. Aí lá na cabeça, esse que é o cérebro base. Então, esse cérebro, ele é igual para todo mundo. O que vai nos diferenciar é o nosso cérebro racional, que eu vou já falar nele. Mas o cérebro base primitivo, o cérebro da sobrevivência, o impulso, é igual para todo mundo. Por isso que as nossas reações nesse cérebro, ele é puramente de sobrevivência. Quando qualquer animal confrontado, o que acontece? Confronta um animal, confronta um cachorro. O que vai acontecer? Ou ele vai fugir, ou ele vai te avançar, ou seja, ele vai lutar, ou ele paralisa. Nós não somos diferentes. Quando você é confrontado, ou você luta, ou você foge, ou você paralisa. Ok? Então é comportamento biológico primitivo. E desse comportamento biológico primitivo, o que precisa entender é que homem tem um comportamento, mulher tem outro. Então vamos falar do homem, o macho alfa. Vai lá no tempo da caverna, o macho saía para caçar. Então o homem é caçador. O homem saía para caçar, objetivo, andava quilômetros e quilômetros para achar a caça, para depois voltar, para poder alimentar a família. Esse é o comportamento macho. E o comportamento fêmea? O comportamento fêmea, ela também na caverna, ela saía, mas não ia muito longe, porque ela não podia se afastar por conta da prole, da cria. Ela não andava tanto quanto o macho. E a função dela, da fêmea, é justamente coletar. Então a mulher é coletora. Então ela saía da caverna, ela ia procurar as frutas, as sementes, as raízes, as plantas, e nisso ela provava, ela experimentava, ok? Ela cheirava. Olha que coisa legal de entender. Então esse comportamento coletor é da fêmea, é da mulher. E você vai dizer para mim que hoje é diferente? Não é. O nosso cérebro não mudou. De lá para cá, o cérebro é o mesmo. O que mudou foi ele evoluiu, mas a base dele é a mesma. Então, por exemplo, o homem, ele é caçador, ele sai para caçar todos os dias. O que acontece? A biologia não mudou, mas o que mudou foi a cultura. A forma de caçar agora está diferente. A forma que a mulher coleta é uma forma diferente. Correto? Eu costumo sempre dar o exemplo da família, o homem e a mulher, vai ao supermercado. Você não vai fazer compra, você parou no supermercado, aí você vai na padaria, você vai comprar o pão. Você sabe que a padaria, geralmente ele está lá no final do supermercado, lá no fundo. E aí você manda o homem, pronto, vai lá homem, vai lá, compra o pão. Você pode ter certeza que ele vai objetivo, ele vai à caça, ele vai levar 5 minutos se não tiver fila, essas coisas todas. Ele vai passar pelo corredor, ele não vai olhar para nada, ele vai direto ao ponto, vai pegar o pão e ele vai voltar. Objetivo, caçador, é isso que precisa entender. 5 minutos ele já está de volta. Agora manda a mulher, manda a fêmea. Ela vai também comprar, ela vai como se fosse caçar. Então ela vai lá, só que meus amigos, entre ela sair lá no comecinho do supermercado até chegar lá na padaria, no final, ela vai coletando muita coisa.
E é bem capaz que ela não volte só com pão. E ela volta também coletando. É bem capaz que ela pare, é capaz que ela pegue em outro produto, ela leia o rótulo, é capaz dela abrir para cheirar, ela está coletando informação, está coletando as informações do ambiente. Percebe? Então, comportamento biológico é a nossa biologia comportamental. Macho e fêmea, comportamentos diferentes. O que mudou foi a cultura, mas a biologia é a mesma. Ok? Entendido nisso? Tá certo? Agora nós vamos passar, agora sim, falar como como evoluiu o nosso cérebro e como ele vai estar dividido. Ok? Então vamos lá, agora com as divisões do cérebro. Com a evolução das teorias, em 1990, o neurocientista Paul MacLean ele propôs a divisão do nosso cérebro em 3 partes, ou seja, ele propôs que o nosso cérebro seja dividido em 3 cérebros diferentes. Essa foi a proposta dele e é chamado de cérebro trino. Então ele disse o seguinte, que o nosso cérebro é dividido, e ele deu o nome de reptiliano ou complexo R, de sistema límbico e de sistema neocórtex. O cérebro reptiliano ele é o primeiro cérebro da nossa formação, eu já falei anteriormente. Então quando a gente está se formando, ainda como feto, a espinha dorsal, o primeiro cérebro a formar é o cérebro reptiliano, chamado cérebro basal. Por que reptiliano? Porque ele propôs que vem do réptil. Esse cérebro ele só tem a função simples e básica de qualquer animal: sobrevivência, reprodução. Quando confrontado, nós lutamos, nós fugimos ou nós paralisamos. Esse é o comportamento do cérebro basal e ele está guardado lá no inconsciente. Ali está o nosso impulso. Evoluindo, teve um outro cérebro, uma outra camada agora, que ele chamou de sistema límbico, ou seja, é onde estão as nossas emoções, é onde estão as nossas recompensas. Então ali comanda as nossas emoções. O sistema límbico ele é ligado diretamente com o reptiliano. Toda informação que a gente recebe, ela entra via tálamo sensorial, que está ligado no sistema límbico. É através de alguma emoção. Ele entra, processa e manda o cérebro basal executar, que é o comportamento. Por isso passa a entender agora o conceito do neuromarketing enquanto estratégia. Então, se você tem uma boa chamada, se você tem um bom produto, se a relação que você fizer, você souber fazer, você souber escrever, você souber falar, você souber indicar para onde o cliente tem que ir, através de uma informação que entra via sensorial, essa pessoa agradar, imediatamente ela manda o comando para o comportamento. E isso está dentro do inconsciente. Ok? O interessante também saber do sistema límbico que esse sistema ele é dicotômico. Ou seja, ele é certo ou errado, ele gosta ou não gosta, é preto ou branco, ele é contraste, ele é dicotômico. Então, por exemplo, a emoção, você gosta ou não gosta? Se você está falando de alguma emoção, você está falando de gostar, aí eu gosto mais ou menos. Bem, gostar mais ou menos não é do sistema límbico. Com certeza quem está dando essa resposta é o teu cérebro racional. Ele está racionalizando, ele está justificando por algum motivo, você não sabe qual é. Pode ser até uma defesa sua, e por isso ele diz que é mais ou menos. Ele quer se defender de alguma coisa, porque o sistema límbico ele é verdadeiro, é sim ou não. Você quer ver a prova disso? A criança de 0 a 7, o cérebro racional dela, que é o neocórtex, que eu vou já falar nele, ela não tá totalmente formada. O que está formado? Está formado o cérebro basal e o sistema límbico. Por isso a criança é pura emoção. Entenderam?
toda a informação que vai na criança é via o tálamo sensorial. Ela manda e a criança imediatamente executa. Por isso que ela diz se ela gosta ou não gosta, se ela chora ou não chora, ela vai ou não vai, ela diz não, e aí aparece a verdade. Por isso a criança é verdadeira. Eu tenho um filho de 5 anos, e para quem tem filho pequeno, entre essa idade de 0 a 7, eu acho que já passou por algum momento de deixar você até sem graça. Cuidado, se você estiver na rua e você fizer alguma pergunta, cuidado com a pergunta que você vai fazer, porque ele vai ser sincero. Ele vai dizer se gosta ou não gosta. Se é isso, é aquilo. Correto? Não é verdade? Então a criança é verdadeira. Ela é pura emoção. Bem, depois do sistema límbico, aí vem uma outra camada. Aí é o nosso cérebro, que ele chamou de cérebro de sistema neocórtex. Ali está o nosso racional, ali está o cálculo, ali é o cérebro criativo, é ali que a gente aprende, é ali que ele executa. Na verdade, ele pega toda essa parte do mundo através e manda, e ele é como se ele regulasse o sistema límbico. O sistema límbico, ele vai ou não vai, ele gosta ou não gosta, ele é de extremo. O cérebro racional vai regular isso daí. Então, se a gente for fazer um comparativo, eu não quis puxar todas as teorias lá, interessa daqui para você entender como se divide o cérebro, mas uma teoria bem antiga, que é a teoria de Freud, que ele dividiu no id, no ego, no superego, nada mais é do que os 3 cérebros agora estudado pelo MacLean. Veja bem, então Freud estudou isso, dividiu isso há quantos anos? Não é? E aí você vê a coerência. Ele não tinha mecanismo, não tinha estudo, não tinha laboratório, apenas na observação. E hoje você concretiza que isso é verdadeiro. Então, resumindo, nós temos nosso cérebro dividido em cérebro reptiliano, aonde ali está o impulso, nós temos o sistema límbico, aonde está as nossas emoções, e nós temos o cérebro neocórtex, aonde está o cérebro criativo, aonde a gente racionaliza, aonde a gente calcula. É aonde também a gente justifica. Cuidado com o cérebro neocórtex. Se você estiver justificando, você pode estar mentindo, porque ele justifica, ok? Segue o exemplo para vocês aqui da figura, como é que é um cérebro. E eu dividi ele, você vê o cérebro reptiliano, você vê a evolução de um sistema límbico, e depois você vê o sistema neocórtex, que é chamado de cérebro criativo. Então, é dessa forma que ele compôs, e ele chamou a teoria de cérebro trino. A partir daí, esse entendimento é que nós nós vamos fazer todo um estudo das estratégias. Você precisava entender essa parte do cérebro, aonde ocorre cada função. Um é o instinto, é o impulso, o outro controla a emoção e o outro controla a nossa razão. Ok? Perfeito? Entendido? No próximo vídeo nós vamos falar das nossas 6 emoções. Nós vamos falar um pouquinho do sistema límbico, é importante entender mais ele. Aí nós falamos das emoções, de outros assuntos, já para entrar no terceiro vídeo nas estratégias. Espero que vocês tenham gostado. Tiver dúvida, vocês deixam lá o recado, mandam um recadinho para mim, deixa um comentário. Se você souber que alguém goste desse assunto, quer aprender novas estratégias, não ficar no tradicional, compartilhe esse vídeo, convida mais gente. Vamos fazer uma grande comunidade de um assunto que é novo, é extraordinário, é inovador. Ok? E lá no momento que a gente estiver lá pelo terceiro vídeo das estratégias, cada um, se tiver um negócio, vai poder mandar
vai poder estar falando comigo e eu digo a estratégia que você tem que colocar para o seu negócio. Ok? Curte o vídeo, faz o teu comentário se tiver dúvida e se você gostou, compartilha com mais gente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.